poder decidir e até mesmo desistir daquela cirurgia. Doutor Aquiles, como que o magistrado pode avaliar, quais os critérios que ele tem para avaliar um pedido de uma indenização, de uma reparação por danos, nesses casos em que o requerente está entrando com uma questão de expectativa frustrada? Como é que o senhor entende isso? Pois é, realmente é uma questão interessante, mas é como disse, o judiciário tem que ter o equilíbrio necessário para verificar quem tem razão e quem não tem, né? A lei pode amparar um, pode amparar outro, por isso tem que ver aquela situação do caso concreto. Agora, o interessante é que muitas vezes a gente acha que a solução existe um problema de saúde, que a gente acha que o problema se resolve pela justiça, pelo judiciário, e isso não é verdade. A questão é mais ampla, é uma questão política. A França, por exemplo, é o primeiro lugar do mundo em qualidade de saúde, né? O Brasil está no lugar 125. Na França não tem garantia de saúde na Constituição e nem existe Código do Consumidor, e aqui tem, e o problema aqui é crônico aqui. É vergonhosa a situação aí desse lugar do Brasil, 125 no mundo inteiro, nos países do mundo. Agora, essa situação da expectativa também é um problema cultural, problema político. Existe o culto do corpo, as pessoas procuram cada vez mais, né, os médicos, a cirurgia plástica. O Brasil é um dos campeões do mundo em cirurgia plástica. Então, existe uma questão cultural, uma questão política que tem que ser analisada. Agora, aqueles casos concretos que são levados ao judiciário, o judiciário tem que dar uma resposta. Mas a questão não é de lei e não é questão de justiça. Existe o problema, mas realmente não é questão de lei. Mas o senhor saberia me dizer como calcular, por exemplo, uma indenização de uma mamoplastia mal feita, por exemplo, uma cirurgia estética de mama? Tem que verificar, em primeiro lugar, tem que haver uma perícia isenta para verificar se naquele caso houve um erro, né? Se houve um erro. Se for detectado, o paciente, o médico, né, o hospital, vão ser condenados. Tem que ver que tipo de indenização se pediu, indenização de dano material, dano moral. Na indenização de dano material não tem problema. Normalmente existe uma forma mais correta técnica de quantificar a indenização de dano material, né? O próprio paciente pede, ver quais foram os prejuízos materiais. Na indenização moral, de dano moral, é que existe uma certa, é arbitrada pelo juiz. Isso varia muito com os juízes, com os tribunais, e tem que ver cada caso concreto, ver o dano moral que houve, o dano psíquico, né? O que aconteceu, que a pessoa sofreu, né? O sofrimento pessoal, né? Moral que a pessoa teve. Doutora Mariana, a senhora, dando aulas na pós-graduação, suponho que para bastante médicos, a senhora percebe, há uma preocupação maior, uma conscientização maior dos profissionais médicos em relação a essas questões? Os seguros, os profissionais estão procurando fazer seguro para se proteger das ações da justiça? Há essa preocupação em se discutir a viabilidade ou não dos profissionais médicos se socorrerem dos seguros profissionais. Mas a tendência, ou pelo menos a maioria dos profissionais, tem, por enquanto, não optaram em fazer esses seguros, né? E seriam paliativos. Nós temos que cortar o mal pela raiz. Os pacientes têm que conscientizar que não tem só direitos, que tem deveres também, inclusive no pós-operatório, tem toda uma recuperação, até mesmo, né, na fase pré-operatório, o paciente tem que ter, tem que prestar determinadas informações, como por exemplo, já vi casos em que o paciente era tabagista, não informou, deixou de informar, omitiu essa informação e isso causou uma complicação de cicatrização pós-cirúrgica. Então, a gente vê que os médicos não querem se curvar a essa indústria dos seguros, porque eles entendem que isso é uma forma de até estimular os tribunais, a fixar indenizações mais elevadas, de estimular os pacientes a procurarem a justiça em maior escala, sem realmente, em casos em que não houve erro, mas porque há uma seguradora por trás, estaria garantida, resguardada essa indenização, e muitos pacientes litigam com um pedido de justiça gratuita. Então, há até má fé, no seguinte sentido, vou processar, né, a relação médico-paciente, como nós comentamos aqui, que grande parte das demandas que batem nos tribunais decorrem da relação que foi pouco cuidadosa, o paciente teve uma complicação, precisou do médico, telefonou no final de semana no celular, não conseguiu falar, o médico viajou, não deixou outro colega no lugar para cobrir, para dar uma assistência. Então, a relação estremecida ou pouco cuidadosa, o paciente fica insatisfeito, acaba levando aquilo na justiça, quando na verdade não houve erro, sim uma falha de comunicação, de relação médico-paciente.
Mas, de qualquer com forma, relação aos há seguros, uma preocupação maior dos médicos com a questão jurídica do relacionamento. Sim, mas por hora não é torrencial, ainda não bateram o martelo no sentido de que devem fazer o seguro, porque isso, por um lado, só estimularia. Mas devem ter mais cuidado. Com certeza. Doutora Mariana, nosso tempo, infelizmente, chegou ao final. Muito obrigado pela sua presença aqui. Agradeço. Sucesso para o seu livro. Doutor Aquiles, muito obrigado pela sua participação, pela colaboração nesse debate. O Via Justiça de hoje chegou ao seu fim. Nós lembramos que a sua participação com críticas, perguntas e comentários será sempre bem-vinda. Você pode enviar o seu comentário ou a sua pergunta para a nossa equipe de produção pelo telefone 3284-3499 ou pelos nossos 2 endereços eletrônicos, tv@almg.gov.br ou viajustiça@amages.com.br. Até a próxima semana.